Se há uma peça muito comum à maioria das culturas antigas, é o capacete. Grande maioria dos soldados e lutadores na história antiga e medieval usavam capacete na batalha. No entanto, apesar do uso comum de algo para proteger a cabeça e o rosto, os estilos de capacete variavam muito ao longo do tempo, dando origem a algumas peças muito eficazes, bem projetadas e bonitas. Apesar de o foco deste canal seja abordar a história e cultura da Roma Antiga, acho que seria injusto deixar de fora dessa lista vários capacetes que foram produzidos por outros povos que viveram antes e durante o período dos romanos. Inclusive, alguns dos capacetes que veremos aqui foram copiados e adotados pelos romanos no período republicano e também do Império. Então, dito isso, aqui vai uma lista dos 10 capacetes de batalha antigos mais eficazes e bem projetados. Em 10º lugar, o capacete de presa de javali micênico. Quando falamos em definir quais são os melhores capacetes, precisamos levar algumas coisas em consideração do ponto de vista de um soldado, como, por exemplo, a mobilidade que ele teria ao usar o capacete, a capacidade de respirar, ver e ouvir, e também o superaquecimento do capacete durante a batalha. No caso dos capacetes usando presa de javali, eram conhecidos no mundo micênico desde o século 17 a.C. Eles eram feitos com o uso de lascas de presa de javali que foram presas a uma base de couro acolchoada com feltro em fileiras. As presas superiores tinham uma forma triangular e no topo do capacete foi colocado uma tampa circular feita de marfim ou bronze, e às vezes era usado um suporte de crista. Este capacete é conhecido por ter sido usado pelos heróis que lutaram sob os muros na famosa Guerra de Troia. É claro que, devido ao material usado, esses capacetes não forneciam a mesma proteção que um capacete de metal fornecia. É exatamente por isso que ele está na nossa 10ª posição. O fato é que, embora a metalurgia já tivesse avançado muito nessa época, ainda havia uma falta de processamento metalúrgico e o trabalho do bronze ainda estava em seus estágios iniciais. Por isso, era difícil trabalhar o metal em formas mais complexas, como a de um capacete. Como as ligas de bronze feitas nessa época não eram muito avançadas, o trabalho desses metais poderia facilmente causar fragilização. Dessa forma, a dura presa de javali era uma ótima escolha para proteger a cabeça de um guerreiro. Essas presas também não eram tão difíceis de se juntar, já que os guerreiros participavam constantemente de caças de javali. É interessante notar que, para fazer um capacete desse tipo, eram necessários retirar as presas de 20 a 40 javalis. Por isso, alguns sugerem que os capacetes mais bem elaborados provavelmente eram usados por guerreiros de alto escalão. Além disso, os micênicos e muitos outros povos viam o javali como um poderoso símbolo de guerreiro. Em 9º lugar, o capacete Montefortino. O capacete Montefortino era um capacete militar celta e mais tarde romano, usado por volta de 300 a.C. até o 1º século depois de Cristo, e foram feitas modificações ao longo do tempo. Este era um capacete muito popular e foi usado por muito tempo principalmente pela República Romana, mas também pelo Império Romano. Os capacetes Montefortino são geralmente caracterizados por uma forma cônica ou redonda com um botão central elevado e um protetor no pescoço saliente, bem como placas de bochecha para proteger os lados da cabeça. Alguns exemplos desse tipo de capacete são geralmente encontrados sem suas bochechas, provavelmente porque eles foram feitos de um material perecível que não sobreviveu, como por exemplo o couro. Outras características comuns do capacete incluem um padrão do tipo corda ao redor da borda e um padrão do tipo pinha no botão da crista. Este capacete recebeu o nome da região de Montefortino, na Itália, e era feito principalmente de bronze. As versões romanas deste capacete às vezes contêm inscrições do nome do soldado que o usava. Na época da República, esses capacetes eram geralmente mais decorados, tendo em vista que as legiões republicanas eram compostas por soldados que, na época, pagavam por seu próprio equipamento. À medida que o exército romano entrava no período de crescimento durante as reformas marianas, no final do 2º século a.C., capacetes mais baratos, sem decoração, mais eficazes, foram produzidos em massa para os legionários, principalmente para os mais pobres que não podiam pagar pelo seu próprio equipamento.
E esse capacete cumpria o seu papel, protegendo a cabeça do soldado e também permitindo que ele respirasse e ouvisse sem problemas. Além disso, a sua visão não era prejudicada e não havia tanto superaquecimento. Em oitavo lugar, o capacete cônico normando. Ele era um tipo de capacete de combate caracterizado por possuir uma barra saliente cobrindo o nariz e assim protegendo o centro do rosto, se originando da Europa Ocidental e sendo usado desde o final do IX século até pelo menos 1250 d.C. Os capacetes cônicos usados pelos cavaleiros normandos eram semelhantes aos usados pelos romanos. Eles foram construídos em torno de uma estrutura de tiras de bronze ou ferro, cobertos com folhas de bronze ou cobre. Um protetor nasal foi rebitado em uma faixa de reforço ao redor da borda inferior. Um capacete cônico bem feito era uma defesa eficaz contra espadas e lanças. Este pode não ser o mais arrojado ou até mesmo o protetor dos capacetes bélicos, mas quando olhamos sua silhueta, não tem como não lembrar dos normandos. Explicando de forma simples, ele era basicamente dois pedaços de aço unidos por uma coluna com um grande protetor de nariz. Não havia proteção para o pescoço, por isso o capacete geralmente era usado sobre uma touca de malha, que protegia as partes inferiores da cabeça, garganta e pescoço. A touca podia ser um item separado da armadura que ficava presa à borda inferior ou poderia ser formada como uma extensão da própria cota de malha. As nasais desses capacetes eram muitas vezes tão grandes que o usuário ficava irreconhecível para quem observasse. Em sétimo lugar, o capacete grego ilírio. O capacete do tipo ilírio é um estilo de capacete de bronze que, em suas variações posteriores, cobria toda a cabeça e pescoço e era aberto em todas as suas formas. Ele se originou na Grécia Antiga e foi desenvolvido durante o 8º e 7º séculos a.C. Com este tipo de capacete, a cabeça do usuário fica mais coberta em comparação com o capacete Montefortino, dessa forma aumentando a proteção da cabeça e também do pescoço. Ele também não obstruía o sentido da visão do usuário, só que as primeiras versões desse capacete dificultavam a audição, mas esse problema foi resolvido com o tempo. O capacete tipo ilírio foi usado pelos antigos gregos, etruscos, citas e tornou-se popular entre os ilírios que mais tarde o adotaram. Ele se tornou obsoleto na maior parte da Grécia no início do 5º século a.C. e seu uso na Ilíria terminou no 4º século a.C. Em sexto lugar, o capacete coríntio. O capacete coríntio também se originou na Grécia Antiga e recebeu o nome da cidade-estado de Corinto. Ele era um capacete feito de bronze que, em seus estilos posteriores, cobria toda a cabeça e pescoço, com fendas para os olhos e a boca. Uma grande projeção curvada protegia a nuca. Fora do combate, um soldado grego usaria o capacete inclinado para cima para maior conforto. Essa prática deu origem a uma série de formas variantes na Itália, onde as fendas eram quase fechadas, já que o capacete não era mais puxado sobre o rosto, mas usado como um boné. Apesar de ele ser bem parecido com o capacete grego ilírio, o capacete coríntio se sobressai por causa da proteção extra que ele dá ao rosto do usuário. Inclusive, os romanos também usaram esse tipo de design e ainda optaram por uma versão diferente e mais aberta do capacete. Além de confortável, esse era um capacete excelente para se desviar de golpes de lanças e de espada. A maior desvantagem do capacete coríntio era a dificuldade de audição do usuário e o superaquecimento, ainda mais levando em conta o calor do Mediterrâneo. Em quinto lugar, o chapéu de chaleira. Também conhecido como chapéu de guerra, esse é um tipo de capacete feito de ferro ou aço em forma de chapéu de aba. Existem muitas variações desse design. O único elemento comum é uma aba larga que oferecia proteção extra ao usuário. O chapéu de chaleira era comum em toda a Europa medieval durante os séculos XIV e XV, sendo que versões dele foram usadas durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. De um design simples, exigindo menos tempo e habilidade para produzir do que alguns outros tipos de capacete, esse capacete era relativamente mais barato. Era geralmente usado pela infantaria, mas também seria usado pela cavalaria. A aba larga dava boa proteção contra golpes de cima, como de espadas de cavalaria, e era muito útil na guerra de cerco, pois a aba larga protegeria o usuário de projéteis disparados ou lançados de cima.
Mais tarde, os chapéus de chaleira foram erguidos a partir de uma única peça de ferro. Ele também tinha uma outra vantagem sobre alguns outros tipos de capacete, pois não interferia na visão, audição ou respiração do usuário. Em quarto lugar, os capacetes da cavalaria romana tardia. Enquanto os homens das legiões tinham capacetes funcionais sólidos quando iam para a batalha, a cavalaria auxiliar do Império foi para algo um pouco mais arrojado. Havia grande diferença entre as unidades auxiliares vinculadas às legiões, porque a maioria delas não era romana, e cada uma trazia um estilo cultural próprio. O modelo de capacete que vou trazer atenção aqui são aqueles que tinham máscaras anexadas. Usados durante o primeiro e segundo séculos depois de Cristo, eles tinham um design ornamentado, mas que era altamente funcional, muitas vezes com cenas mitológicas ou feras, e então tinha uma máscara do mesmo metal protegendo o rosto do usuário, mas que também causava certo medo nos inimigos que eles estavam enfrentando. Sua cobertura delicada era muito frágil para ser usado durante os torneios de cavalaria, mas o grosso núcleo de ferro teria defendido bem contra golpes e flechas. Em alguns modelos, como por exemplo o capacete Emesa, havia fendas estreitas para os olhos com 3 pequenos orifícios embaixo para permitir a visão para baixo. Existe um debate sobre se as máscaras eram realmente usadas apenas para manifestações ou desfiles, e talvez fossem removidas durante as batalhas. Mas não é improvável que elas fossem realmente usadas em combate. Afinal, alguns capacetes medievais davam muito menos visibilidade do que uma máscara da cavalaria romana. Esse tipo de capacete, no geral, era grosso e pesado, o que teria oferecido proteção contra golpes pesados ou flechas, e continha também uma borda saliente que protegia o pescoço. Em terceiro lugar, o kabuto. Kabuto era um tipo de capacete usado por antigos guerreiros japoneses que, ao longo do tempo, se tornou uma parte importante da armadura tradicional japonesa usada por guerreiros samurais. Datado do 5º século depois de Cristo, o kabuto era feito combinando dezenas de chapas finas de ferro. Geralmente apenas o samurai no posto de comandante usava ornamentos no capacete que eram chamados de tatemono e que tinha a forma de um par de enxadas. Só que à medida que o número de batalhas em grupo em grande escala aumentava, os samurais comuns também passaram a usar o tatemono em seu capacete, seja para mostrar sua coragem ou para se distinguir do inimigo. O kabuto era preso à cabeça por um cordão de queixo e com o tempo incorporou um protetor de pescoço suspenso, geralmente composto de 3 a 7 lâminas circulares, feitas de metal ou couro de boi, presas e articuladas por laços de seda ou couro. No geral, o kabuto protegia muito bem todos os lados da cabeça, além de ser muito móvel devido ao fato de ter muitas camadas diferentes. Em segundo lugar, o capacete da cavalaria helenística. Também conhecido como capacete da Beócia, este era um tipo de capacete de combate usado pelos gregos durante os períodos clássico e helenístico e possivelmente se originou na região grega da Beócia. Ele era batido a partir de uma única folha de bronze usando uma forma. Por ser um capacete aberto, ele permitia uma boa visão periférica e uma audição sem problemas. Tinha um crânio cercado por uma aba larga e inclinada para baixo. A aba descia na parte de trás para proteger a nuca, projetava-se para frente sobre a testa e era trabalhada de forma complexa nas laterais, com dobras voltadas para baixo, proporcionando assim uma proteção lateral ao rosto. Uma longa pluma caindo às vezes era anexada a esse tipo de capacete. A necessidade de visão desimpedida e boa audição era essencial para os cavaleiros. Portanto, esse tipo de capacete era usado principalmente por tropas montadas. Ele é muito famoso por ter sido usado pela cavalaria de Alexandre o Grande, considerada por muitos a melhor cavalaria do mundo antigo. Por ser uma espécie de chapéu de sol blindado, ele era perfeito para atravessar as planícies da Ásia no verão, e com certeza foi muito útil para ajudar os cavaleiros de Alexandre a derrubar o poderoso Império Persa. Em primeiro lugar, o capacete gaulês imperial romano. Sem dúvida, os romanos sabiam como se adaptar e também como adotar uma coisa boa quando viam uma. E já que as melhores fábricas para produzir capacetes de ferro estavam na Gália, quando Júlio César a conquistou, todas essas fábricas e os artesãos passaram a fazer parte do Império Romano.
O capacete gaulês imperial romano seria uma boa substituição para o capacete Montefortino, que na época já havia tido muitas versões aprimoradas. E se você olhar atentamente para o design do capacete, faz todo sentido ele estar na nossa primeira posição. Eles realmente pensaram em tudo: boa visão e audição para o legionário, proteção para a nuca contra golpes que vinham de baixo, uma viseira na frente e enormes bochechas que protegiam a lateral do rosto sem atrapalhar a visão. A experiência de combate romano das guerras dácias produziu novos desenvolvimentos no design do capacete, especificamente as duas barras de ferro rebitadas transversalmente no crânio. Este capacete foi amplamente usado entre o primeiro e segundo século depois de Cristo por tribunos, centuriões, óptios e tropas regulares. Um brasão também podia ser anexado, dependendo da classificação da pessoa que o usasse, mas os legionários regulares geralmente o usavam sem decoração. Mas e você, o que achou dessa lista dos 10 melhores capacetes de batalha antigo? Acha que eu esqueci de citar algum outro capacete que deveria estar no vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e, se você gostou, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal.